Sejam bem-vindos ao nosso canal Em Casa com Autismo. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Denise e o meu filho Kevin, de 3 anos, é autista. E aqui, nesse espaço, eu venho trazer para vocês um pouco da nossa caminhada como família típica. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu relato de mãe sobre o autismo regressivo do Kevin e em que momento eu me dei conta dessa regressão. Uma das perguntas que eu mais recebo é como eu me dei conta do autismo do Kevin. E o autismo do Kevin foi um autismo regressivo e hoje eu vou compartilhar com vocês como que nós nos demos conta dessa regressão e em que momento essa regressão aconteceu. Bom, o Kevin tinha acabado de completar 1 ano e eu e meu marido nós decidimos que não iríamos fazer uma festa, e sim fazer uma foto em um parque. Então eu fui, comprei as camisetas iguais, juntei todos os brinquedos do Kevin, as coisas que ficariam legais para estar fazendo uma foto, e aí uma amiga muito especial que eu amo muito me deu de presente o bolo do Kevin e nós fomos para o parque, onde estaríamos fazendo as fotos em família. Nós estávamos em família e mais essa minha grande amiga e a filha dela que estaria fazendo as fotos. E eu tinha comentado com essa minha amiga sobre algumas preocupações que eu trazia sobre o desenvolvimento do Kevin, sobre alguns comportamentos e habilidades que ele estava perdendo. E ela, como uma grande amiga, me consolou, me disse para eu ter calma, para eu esperar o tempo, porque cada criança tem o seu tempo. E embora aquilo fosse tudo que eu quisesse ouvir naquele momento, eu sabia que as coisas não estavam tudo bem. Então, durante toda a sessão, embora eu estivesse sorrindo, ali estava sendo assim um teste, porque era a comprovação que eu precisava para ter certeza que realmente o Kevin estava precisando de ajuda. E eu vou dizer para vocês que foi um dia assim cheio de medos. Então, internamente eu tinha medo do Kevin começar de repente a chorar e eu não conseguia acalmar ele e me sentia a pior mãe do mundo que não consegue sequer acalmar um filho chorando. Eu tinha medo dele não perceber as bolinhas de sabão. Eu tinha medo dele não conseguir mexer no bolo ou sequer perceber que era um bolo ou o que era para ele fazer. Então eram tantos medos, tantas coisas. Durante toda a sessão eu estava em oração no meu coração e eu pedia para Deus que ele estivesse feliz no dia dele, do aniversário dele. Era o que eu mais queria, que ele conseguisse curtir o que nós tínhamos preparado para ele. E foi um dia assim bem confuso para mim, porque nós praticamente tivemos que dar todo o auxílio para o Kevin de tudo. Então, as palminhas que ele já batia, ele já não conseguiu fazer lá, ele não seguiu o comando na hora do parabéns. E tudo bem, nós ajudamos ele bateu palma, o vídeo ficou lindo, mas tudo que o Kevin fez foi praticamente assim, robotizado. Foi assim, nós precisamos induzir ele a tudo. Nada do que o Kevin fez durante a sessão foi natural, como se quando o meu filho Du tinha um aniversário e agia naturalmente. Depois disso, as coisas foram ficando cada vez mais claras para mim, porque a cada semana o Kevin estava perdendo mais habilidades e eu vou contar tudo isso para vocês hoje. Eu acredito que é uma forma de ficar mais claro para vocês e conseguir passar para vocês tudo o que aconteceu. É mais fácil eu estar falando para vocês o que o Kevin já fazia e depois o que ele deixou de fazer. Então vamos voltar um pouquinho, algumas semanas. Então eu tinha ali um filho que já pronunciava as suas palavrinhas, tudo dadá, mamá, papá, gugu, que correspondia todas as minhas brincadeiras. Tudo o que eu fazia, o Kevin era super atento, olhava para mim e correspondia na hora. Nós trocávamos aquela ideia na linguagem bebenês. Era assim a coisa mais gostosa do mundo. E contato visual era aquele olho no olho, toque na alma, sabe? De tanto que era forte e intenso. Na parte motora estava tudo ok. O Kevin já sentava sozinho, sem apoio.
Ele já queria começar a caminhar com a ajuda da gente estar segurando a mãozinha dele, claro. O Kevin segurava a sua própria mamadeira, o seu copinho. Sabe quando você está vivendo aquele momento mágico que você pede para Deus, Deus, por favor, paralisa esse momento, porque eu quero ficar aqui quietinha curtindo. Esse era o momento que eu estava vivendo com meu filho. E sem nenhuma explicação justa, o Kevin começou a perder todas as habilidades dele, semana por semana. Era como se alguém tivesse apagado a luz do meu filho. E hoje eu sei que o autismo regressivo acontece com 1/3 dos autistas. E agora eu vou contar para vocês sobre o comportamento do Kevin e as habilidades perdidas. O contato visual foi o primeiro que deixou de existir. E embora eu seguisse buscando cada vez mais e loucamente o contato visual do meu filho, cada vez mais estava mais e mais distante. O Kevin não estranhava ainda as pessoas nesse momento, mas ele ia no colo das pessoas e não interagia com as pessoas. É como se ele estivesse no seu próprio mundo. Aquelas palavrinhas lindas que enchiam meu coração de alegria foram trocadas por ruídos e barulhinhos sem nenhum sentido. Eu poderia ficar horas fazendo gracinha, pulando, fazendo tudo para chamar a atenção do Kevin, buscando, chamando o nome dele, que era tudo sem sucesso. Algo que o Kevin começou a apresentar e que me preocupou muito foi um olhar lateralizado. Aquele tchauzinho e aquele oi lindo deixaram de existir e no lugar ficou a indiferença. O Kevin esqueceu totalmente das mãozinhas dele. Era como se as mãos do Kevin não fizessem mais parte do seu corpo. Então aquelas palminhas de parabéns para você, tchauzinho, o oi, deixaram de existir. Outro comportamento que o Kevin começou a apresentar era ficar fascinado por ventilador. Então se o ventilador estava ligado, ele poderia ficar ali por muito tempo, olhando o ventilador e paralisado, como se aquilo fosse a maior atração do planeta. Outra coisa também, ele passava muito tempo admirando as suas mãos, olhando as suas mãos, virava, olhava e virava mais uma vez. E ele ficava muito tempo fazendo isso. Como eu disse para vocês, o Kevin, a parte motora dele, a mãozinha dele, ele já não conseguia mais se alimentar sozinho. Então nós passamos a dar comida na boca do Kevin e tudo que ele precisasse na boquinha dele. E no futuro nós conseguimos recuperar essa habilidade e eu vou contar para vocês nos próximos vídeos. Mas o que eu queria frisar hoje é que quando o Kevin voltou a se alimentar, a conseguir pegar alimentos ou coisas com a mão, ele não tinha coordenação. Então ele pegava uma bolacha, ele, por exemplo, levava no olho. Ele pegava alguma coisa que ele quisesse comer, levava na testa. Ele não tinha coordenação de levar para a boca. Kevin já não segurava mais a sua mamadeira, ele já não conseguia mais brincar com brinquedos pequenos ou tá pegando objetos. Como se não bastasse o Kevin ter perdido a habilidade de estar comendo sozinho, usando suas mãozinhas, o Kevin passou a não conseguir mastigar os alimentos e a ter dificuldade em engolir os alimentos sólidos. E por 2 vezes eu precisei fazer manobras para trazer o meu filho de volta e desengasgar ele. E uma dessas vezes eu pude ver meu filho morto na minha frente. Quando eu falo para vocês o quanto que eu sou agradecida a Deus, primeiramente pelo conhecimento que eu tinha naquele momento e segundo por eu ter sido e me deixado ser usada por Ele como instrumento nas mãos dele e ter trazido meu filho de volta. Eu já percebia a necessidade de uma rotina no Kevin, ele não aceitava uma mudança nessa rotina e cada vez que eu tentava mudar a rotina, que fosse caminhar lá fora ou se fosse um desenho ou algo que ele estivesse fazendo, o Kevin simplesmente começava a chorar para sempre. E eram choros assim com sofrimento, não era um choro de manha ou de birra, era um choro com sofrimento, assim, como que se o mundo dele tivesse acabado, como se tivesse alguma coisa doendo. Então, muitas vezes, eu achava que ele estava com dor. E por falar em choro, foi nesse exato momento que o distúrbio do sono se apresentou em nossa vida. E o Kevin passou a não dormir mais e a acordar várias vezes na noite com crises de choro intensas e sem hora para terminar. E então, sem ter uma consciência real do que estava acontecendo, eu passei a adivinhar o que o Kevin queria e entregar rapidamente para ele
Assim eu conseguia evitar choros e frustrações. Mas não era tão simples assim, porque muitas vezes eu não conseguia adivinhar o que ele queria. E o Kevin não me dava um sinal. Ele não apontava, ele não olhava para nada, ele não chegava perto do que ele queria e ele simplesmente chorava. Então eu lembro de algumas vezes do meu sentimento de frustração de estar ao lado do Kevin, ao redor, ter tudo. Ter a mamadeira, ter fruta, ter doce, ter tudo o que eu imaginasse que ele queria e não era. E eu não conseguia, como mãe, descobrir o que o meu filho queria, para ele parar de chorar. Nós não tínhamos uma comunicação. O Kevin não me comunicava mais nada. Eu simplesmente não sabia o que fazer com meu filho. Não sabia como ajudar o meu filho. Eu ficava literalmente falando sozinho o dia todo. Ai, deve ser leite. Ai, não, deve ser banho. Ai, não, deve estar querendo ir lá fora. Ia lá, levava o Kevin para fora. E o Kevin seguia chorando. Ai, deve ser xixi. Trocava a fralda. Gente, eu fazia de tudo que vocês possam imaginar e eu acredito que toda mãe que passou por isso deve ter feito isso e muito mais. Eu me lembro de um sentimento que eu tinha antes de chegar esse momento. Como eu tinha trabalhado muitos anos na enfermagem com criança, quando o Kevin nasceu, eu falava pro meu marido, nossa, o Kevin vai ser VIP. O Kevin vai ser VIP, olha só, ele tem uma enfermeira particular para ele. O Kevin vai ter tudo. Nossa, imagine o Kevin, qualquer coisa que acontecer com o Kevin, olha só, ele tá em boas mãos. E o meu marido era a pessoa mais tranquila do mundo com relação a isso, porque ele falava, nossa, você trabalhou com criança, então, nossa, Kevin tá protegido. E quando aconteceu essa regressão do Kevin, eu me senti muito frustrada. Eu me senti muito triste, porque nenhum conhecimento, nada do que eu tivesse, eu consegui ajudar meu filho. Infelizmente foram dias assim de terror, porque eu não conseguia adivinhar tudo e por melhor que eu quisesse ser, eu me sentia sempre a pior. Lembro de um ditado que eu sempre escutei dos meus pais e de pessoas mais velhas que falavam que antes você não ter e você nunca vai saber ou sentir o que você perdeu, do que você ter e perder. Quando a gente fala de dor, é algo tão particular porque cada um sente de uma forma, sabe? E eu não quero aqui com esse vídeo comparar a minha dor com a dor de outras pessoas, porque isso é tão individual, mas para mim doeu tanto ver meu filho avançar cada fase daquela primeira fase dele, daqueles primeiros meses dele e vendo ele perder cada uma dessas habilidades. Então assim, Kevin deixou de brincar, não foi com um brinquedo. O Kevin perdeu o interesse em todos os brinquedos. Nada mais fazia sentido para o meu filho, a não ser as suas próprias mãos, a não ser um ventilador, a não ser ficar olhando pro nada. E a sensação que eu tinha é que eu perdi meu filho, né? O que está acontecendo com meu filho? E, gente, contando assim para vocês, pode ser que dê a impressão que eu fiquei parada vendo tudo isso acontecer e que isso foi um longo tempo. Não, isso foi coisa de dias. Isso foi coisa de uma semana para outra semana. Foi muito rápido. E o Kevin tinha médico já agendado, que era a visita de 1 ano. Fomos para médico e eu estava assim, né? Ansiosa, eu acho que nem é a palavra, eu estava desesperada. Estava gritando por ajuda. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, alguém me explica o que está acontecendo com meu filho. E antes de entrar no consultório, nós temos que preencher um questionário, como eu já disse para vocês nos outros vídeos, e eu sentei ali para fazer aquele questionário já chorando, porque eu pegava a caneta, eu pressionava tão forte, colocando assim, não, ele não faz isso, não, ele não faz isso, e eu ficava confusa, eu falei, mas ele já fez, e agora, o que eu coloco? Talvez, fez, perdeu, e eu queria perguntar para a médica, como que eu respondo esse questionário? Eu tô confusa, eu não sei o que tá acontecendo com meu filho. E eu consigo lembrar das perguntas que mais, assim, me machucaram naquele momento, que era, você tem alguma preocupação com relação ao comportamento do seu filho?
Você tem alguma preocupação com relação ao desenvolvimento do seu filho? E aí vocês já sabem o texto que foi escrito, vocês devem imaginar. Que fase difícil. Ninguém tinha uma resposta para me dar. A médica me considerou exagerada, para não dizer que ela me chamou de louca. Ela disse que eu riscava com muita força, estava muito riscado o questionário, como que se eu tivesse com muita raiva e como que eu quisesse dizer que o meu filho tinha coisa que ele não tinha. Eu lembro também que ela me disse que eu tinha que esperar o tempo do meu filho e que eu não estava esperando ou respeitando o progresso dele e que cada criança tinha o seu tempo. E eu me senti muito culpada, que eu falei, nossa, eu estou inventando doença para o meu filho. E então eu busquei as respostas no meu coração. Então, para mim, o Kevin tinha uma sequela da UTI, que simples. O Kevin faltou oxigênio e ele teve uma sequela que naquele determinado momento estava manifestando nele. Que explicação mais ridícula que eu mesma dei para mim. Porque não é fácil você escutar de um profissional que tudo que você está falando não é verdade, que isso não existe, que isso não está acontecendo. E eu vou confessar para vocês que jamais passou na minha cabeça sobre o diagnóstico do TEA. Na verdade, até esse momento, eu sabia zero sobre autismo. E foi muito difícil para mim estar gravando esse vídeo. Voltar a essa época é algo que fica assim muito vivo dentro da gente. E quando você volta nesse tempo, é como se você estivesse cutucando uma ferida e volta a sangrar. E eu compartilhei com vocês hoje algo muito particular e algo muito dolorido mesmo dentro de mim. Mas o meu objetivo com esse vídeo é dizer para você que está me assistindo nesse momento e que se identificou com essa história ou que conhece alguém que está passando exatamente por isso que eu passei. E o que eu quero dizer para você nesse momento, você não está louca. Por mais que o mundo fale que você está louca, que você está inventando doença para o seu filho, você não está louca. Siga a voz do seu coração. Busque ajuda. Mude de profissional quantas vezes for necessário. Leve suas dúvidas anotadas, mas não deixe passar esse momento tão importante para o desenvolvimento do seu filho e para sanar suas dúvidas. Esquece as pessoas, esquece os amigos. As pessoas, na verdade, elas vão estar te julgando desse momento até o resto da sua vida. Elas não vão cansar de fazer isso. As pessoas não têm um filtro, elas não sabem. E assim como eu não sabia nada sobre autismo, tão pouco eu posso julgar as pessoas. E é por isso que eu estou aqui, para você que não vive essa realidade do autismo em sua casa, para que você saiba um pouco do que nós passamos, um pouco do que nós sentimos. E muitas vezes eu sinto que com o diagnóstico do meu filho, as pessoas me veem com um olhar diferente. É como se eu tivesse um ser mega especial, um ser que já não é mais da parte da Terra, que é um ser assim elevado. E isso não é verdade. Sabe, eu não quis o benefício da dúvida. Eu troquei de médica. E o que eu queria dizer para você é que somente você, por amor ao seu filho, pode ajudar ele a ter uma intervenção precoce. E sabe mais? Pode ser que não seja autismo. E você não vai perder nada de ter buscado ajuda para o seu filho. Seu filho não vai se atrasar exatamente em nada se você for simplesmente buscar respostas para essas dúvidas que você está tendo nesse momento. E de repente é um atraso de fala, de repente é um atraso realmente da sua infância. Nem todos os atrasos vão ser autismo, mas o mais importante de tudo isso é você ter certeza do que o seu filho tem.
Porque você tendo certeza do que o seu filho tem, você tem todas as armas na sua mão para poder ajudar ele. E foi isso que eu fiz. Para mim foi muito difícil ver o meu filho perdendo cada habilidade adquirida. Mas eu fui atrás. Eu fui muito julgada. Eu não fui pouco julgada. Eu fui muito julgada. Assim, talvez como muitas mães, eu também fui abandonada por muitos. Mas eu também fui acolhida pelos verdadeiros. Isso não é algo tão fácil de se compartilhar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o autismo não é o fim. O autismo, ele é um recomeço muito difícil de uma nova fase, de um novo você. O autismo, ele vem trazendo um renascimento do seu filho, aquele filho que você teve planos, e com o renascimento de uma nova mãe. Porque a partir desse momento, me desculpa. Gente, gostaria de pedir desculpa. Acho que esse foi um dos vídeos mais difíceis para eu estar gravando para vocês. E nos próximos vídeos eu vou contar para vocês em detalhes como foi a consulta com a médica, o que nós fizemos a partir daí e quais foram as nossas condutas. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até o final desse vídeo, que ficaram aqui junto comigo. Muito obrigado pela companhia. E quero dizer para vocês, não esquecem de deixar o like para vocês, se vocês gostaram do vídeo. Também compartilhe esse vídeo se você sente que ele faz sentido para alguém nesse momento. Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho. Não esquece de deixar o seu comentário me contando se você vive a maternidade atípica. Deixa a sua história aqui nos comentários. E vamos lembrar que cada vez que nós deixamos um comentário ou compartilhamos a nossa história, nós podemos estar ajudando uma família que nesse momento está sem saber o que está acontecendo, ou está sendo chamada de louco por alguém, ou está sendo aconselhada por amigos que numa das melhores intenções está querendo ajudar e acaba falando uma palavra, desencorajando essa pessoa a estar buscando ajuda. Então eu acredito que quando nós nos unimos em um único propósito de estar passando informação, passando a nossa verdade, o que nós vivemos, essa é uma forma de estar ajudando o nosso próximo também. E é isso. Então deixa o seu comentário, nos ajude a divulgar esse trabalho e eu conto com vocês na próxima semana.